Salve rapaziada, sejam bem-vindos ao vídeo 2 da série Hipertrofia. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre proteína, algumas funções, algumas classificações e entender como a proteína e por que a proteína é importante para a hipertrofia. Então fica até no final do vídeo, claro, deixei aquela dica bolada para você saber como consumir a proteína de uma forma estratégica para melhorar a sua hipertrofia. Eu aplico essa dica e realmente eu acredito que tem feito diferença no meu shape e no meu resultado, beleza? Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, galera. Antes de mais nada, a proteína ela pode ser classificada de duas formas, como proteína completa e proteína incompleta. Esse termo ele está sendo pouco utilizado atualmente, mas essa classificação ela é dada através da quantidade de aminoácidos que a proteína, após ser degradada, tem, né? Então, por exemplo, uma proteína que você encontra todos os aminoácidos após a degradação dela, essa proteína é considerada uma proteína completa. A proteína incompleta é aquela proteína que após a degradação você não vai ter todos os aminoácidos dentro dessa proteína. Agora, atualmente, o que tem se considerado muito é o valor biológico da proteína, que também está ligado aos aminoácidos que compõem essa proteína. Para quem não sabe, a proteína é um conglomerado de aminoácidos. Então você junta vários aminoácidos e forma uma proteína. Quando você se alimenta de uma proteína, esse processo acontece ao inverso. Então você, por exemplo, se alimenta de uma proteína, uma carne de frango. Quando você come esse frango, que ele passa pelo processo de digestão, as proteínas contidas nesse frango passam pelo processo de proteólise, que é a quebra da proteína em aminoácidos, em moléculas menores. E esses aminoácidos vão dizer o valor biológico dessa proteína. Existem 20 aminoácidos presentes na natureza, e esses aminoácidos eles são classificados também em essenciais e não essenciais. E também, provavelmente você nunca ouviu isso, aminoácidos condicionalmente essenciais. Então vamos lá. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o seu corpo não produz. Então você só vai conseguir esses aminoácidos através da alimentação de proteínas que são fontes desses aminoácidos, ou suplementando esses aminoácidos de forma isolada. Os aminoácidos não essenciais são aqueles aminoácidos que o seu corpo já produz. Por isso eles são considerados não essenciais, porque você não necessariamente precisa de uma ingestão desses aminoácidos para ter eles circulantes na sua corrente sanguínea. E os aminoácidos condicionalmente essenciais são aqueles aminoácidos que por algum problema de saúde, alguma condição que o seu corpo se encontra naquele momento, aquele aminoácido é essencial para você. Então, por exemplo, uma pessoa que está com a imunidade muito baixa ou doente com algum problema, a glutamina é muito recomendada para esse tipo de pessoa. Nesse caso, a glutamina se torna condicionalmente essencial. Eu gosto de usar a glutamina em momentos estratégicos também. Eu tenho glutamina em casa, não fico sem. Eu suplemento a glutamina geralmente quando eu sinto que o meu corpo está ficando fraco. Eu, quando treino muito pesado, dou um desgaste muito grande no meu corpo, a minha garganta inflama. Isso é comum comigo. Talvez isso aconteça com você e você não sabe por quê. Quando você dá um treino muito intenso, um desgaste muito grande no seu corpo, ele fica muito frágil. E geralmente a imunidade tende a baixar quando isso acontece. Aí que entra o uso estratégico da glutamina. Essa é uma dica muito boa, que vale a pena você usar. Depois que eu comecei a usar a glutamina em uma dosagem muito alta, quando eu sentia que o meu corpo estava assim, eu melhorei muito essa parte de garganta inflamada, resfriado. Faz um bom tempo que eu não sinto isso. Esse uso inteligente da glutamina com certeza me ajudou bastante. E voltando ao valor biológico das proteínas, o valor biológico está ligado à quantidade e o valor dos aminoácidos que são encontrados naquela proteína. Então, quanto mais aminoácidos e mais volume de aminoácidos essenciais você encontra em uma proteína,
maior é o valor biológico dessas proteínas para você. E vou dizer agora o top 6 alimentos fonte de proteína pelo maior valor biológico. Em primeiro lugar, nesse top 6, está o ovo inteiro. Por que o ovo inteiro e não só a clara? Porque o ovo inteiro, a clara e a gema, elas se complementam e juntas elas têm todos os aminoácidos que você precisa. O valor biológico do ovo inteiro é nota 100. Em segundo lugar, o leite. O leite, que você vai encontrar aquela famosa proteína, o whey protein, que é a proteína do soro do leite. Porém, não é só a proteína do soro do leite que você vai encontrar. Você também encontra no leite a caseína, que também é uma ótima proteína. E esse fato coloca o leite em segundo lugar no valor biológico. O valor biológico do leite é 91, então está ali em segundo lugar, só perdendo para o ovo. Em terceiro lugar, a clara de ovo, exatamente. Só a clara de ovo, sem contar a gema, tem um valor biológico de 88. Então, por isso que muita gente tira um pouco a gema do ovo para desconsiderar, né? Tirar um pouco daquela gordura que fica presente no ovo, que só está na gema, e a clara do ovo, que só vai ter a proteína em si, com alto valor biológico também. Em quarto lugar está os peixes de maneira geral. O valor biológico dos peixes é 83, a proteína vinda do peixe. Sendo que além da proteína de altíssima qualidade, você encontra uma boa quantidade de ômega 3, que também é muito importante. Essa parte do ômega 3 eu vou deixar para falar em uma próxima aula, que eu vou falar tudo sobre gorduras. O ômega 3 é uma gordura, e como o assunto é proteína, né? O peixe tem uma ótima fonte de proteínas também. Em seguida, em quinto lugar, tá, é claro, o frango. O valor biológico do frango, ou de um bife magro, também a carne tem o mesmo valor biológico, é de 80. Um fato interessante é que a proteína ela só é considerada uma proteína de alto valor biológico quando o valor biológico dela é 80 ou mais. Então, em sexto lugar está a proteína de soja. A proteína de soja, apesar de não ser considerada um alimento com alto valor biológico, uma proteína de alto valor biológico, a proteína de soja tem o valor biológico 79, perdendo em 1 ponto para o frango. Então, eu acho relevante também você colocar a proteína de soja, até para variar um pouco na sua alimentação, sem falar que é uma boa fonte de proteína com baixo custo e que vai deixar o seu cardápio um pouco mais diferenciado e completo aí na sua dieta. Entendido agora como as proteínas são classificadas, entendido um pouco sobre as proteínas, é extremamente importante saber a quantidade certa de proteínas que você precisa consumir, né? Essa é com certeza a maior dúvida de todo mundo que treina e quer hipertrofia e quer saber quantas gramas de proteína você precisa comer por dia, e eu vou falar isso agora. Mas antes, para mostrar que é extremamente importante você ter a quantidade de proteínas ideal para você ter uma boa hipertrofia, é que a proteína não tem só uma função no seu corpo de sintetizar músculo. A proteína ela tem diversas funções no seu corpo, inclusive manter o seu sistema imunológico funcionando bem. Ele faz transporte e síntese de outras moléculas. Então é extremamente importante você ter uma boa quantidade de proteínas para, além das funções fisiológicas da proteína, você também conseguir sintetizar músculo. Porque a hipertrofia ela não é um processo fisiológico necessário, ou seja, o seu corpo não vai sintetizar músculo simplesmente porque ele quer, e sim porque ele vai sentir um estímulo, ele vai sofrer um estímulo que você vai gerar nele, e esse estímulo vai fazer o seu corpo se adaptar e gerar hipertrofia. Porém, se você não tiver condições boas para o seu corpo estar hipertrofiando, ele vai pegar as proteínas, fazer ali as funções fisiológicas que ele precisa fazer para se manter funcionando bem, para se manter vivo, para depois ele sintetizar músculo e conseguir trazer a hipertrofia que a gente tanto deseja. Então, fundamental a quantidade ideal de proteínas. E a quantidade ideal de proteínas para você, apesar de variar um pouco, fica entre 1,6 grama quilos
para até 2,2 grama quilos é mais que o suficiente para você conseguir uma boa hipertrofia mantendo as funções fisiológicas do corpo. Claro que quanto mais pesado, maior a pessoa for, maior vai ser o volume de proteínas que ela vai ter que comer. Por isso, a proteína ela é calculada, assim como os outros macronutrientes, por grama quilo. Por exemplo, uma pessoa que pesa 50 quilos, ela vai precisar aproximadamente de 80 a 100, 120 gramas de proteína para ter uma boa resposta hipertrófica e também as funções fisiológicas. Importante ressaltar também que isso varia de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem uma quantidade máxima de síntese proteica e síntese muscular. Quando, por exemplo, uma pessoa consome uma certa quantidade de proteína que é suprafisiológica, é uma quantidade que o seu corpo não tem necessidade, ou seja, você consome proteína em excesso, isso pode te trazer mal, isso pode fazer mal para a sua saúde. Tudo em excesso faz mal. Seja gordura, proteína, carboidrato, qualquer coisa que você faça em excesso é prejudicial. Então, chega de pensar que quanto mais proteína, melhor. Não é bem assim. Você também precisa ter uma quantidade certa para consumir de proteína. E claro que isso, se você for uma pessoa que está usando anabolizante, fato importante, se você usa anabolizante, a sua síntese proteica ela é muito maior que uma pessoa que não usa anabolizante nenhum. Então você sim deve aumentar também a sua quantidade de ingestão de proteínas, porque pela sua síntese proteica ser maior, você também vai ter uma capacidade de absorção melhor de proteínas. Falando em absorção, é o próximo tema, vamos direto para ela. A absorção da proteína, ela funciona da seguinte forma: ela vai ser digerida, certo? Como qualquer outro alimento, como qualquer outro macronutriente, e a proteína, quando entra no seu organismo, vinda de uma fonte sólida, falando de alimento, por exemplo, frango, ovo, carne, qualquer fonte de proteína, ela vai ter um volume de alimento dentro daquela proporção de proteínas. Então, um exemplo, o frango cozido tem mais ou menos 20 gramas de proteína em 100 gramas de frango. E o seu corpo vai quebrar essas proteínas em aminoácidos. Os aminoácidos é o que vai para a corrente sanguínea e chega até o músculo para fazer a síntese proteica ali. E você tem a quantidade de aminoácidos que vai para a corrente sanguínea limitada pelo número de receptores que essas moléculas se ligam ali para ir para a sua corrente sanguínea. Mas olha que interessante, quando você faz alimentação sólida, uma fonte de proteína de um alimento, o seu corpo vai ir degradando e digerindo aquele alimento aos poucos. Então a proteína vai ser liberada aos poucos também. Então você é capaz de absorver toda a proteína vinda de alimentos sólidos. Mesmo que você coma 1 quilo de frango de uma vez. Renan, eu vou conseguir absorver toda essa proteína? Você vai. Por quê? Essa proteína não vai ser jogada na sua corrente sanguínea tão rápido que os seus receptores não conseguem ir e voltar. É como se fosse um caminhão fazendo várias viagens para carregar toda aquela carga de aminoácidos que você está jogando na corrente sanguínea. Então você sim tem a capacidade de absorver toda a proteína vinda de alimentos sólidos, independente do volume, independente da quantidade. Porém, se você está fazendo essa ingestão de proteínas, exemplo, de um whey protein isolado, hidrolisado, que tem uma absorção muito rápida, se você joga 100 gramas de proteína para fazer essa absorção, eu tenho certeza que boa parte dessa proteína vai ser digerida e não absorvida, porque o whey protein isolado e hidrolisado, que é o exemplo que eu dei, tá? Outros whey protein também tem uma digestão muito rápida, uma absorção muito rápida. Você vai saturar os aminoácidos sanguíneos, você vai colocar o máximo de aminoácidos na sua corrente sanguínea, vai continuar digerindo aquele whey que tem uma digestão muito rápida, uma absorção muito rápida e não vai ter tempo suficiente para o seu corpo absorver tudo isso. Então você já reparou que geralmente suplemento de proteína, seja whey, isolado, hidrolisado, concentrado, proteína de soja, qualquer suplemento de proteína, ele tem em média de 20 a 30 gramas de proteína por dose? Isso não é por acaso. Em média, para você ter uma saturação de aminoácido sanguínea,
você precisa de 20 a 30 gramas de proteína, falando de proteína macronutriente, tá? Não de alimento. 30 gramas de proteína de alto valor biológico para fazer essa saturação sanguínea. Ou seja, se você consumir mais de 30 gramas de proteína com uma alta absorção, uma absorção rápida, provavelmente você vai jogar parte dessa proteína fora e não vai conseguir absorver. E essa é a dica para o vídeo de hoje. Faça saturações de aminoácido sanguíneo pelo menos 4 vezes ao longo do seu dia. Por quê, Renan? Se você vai ter, em média, 4 momentos de saturação sanguínea de aminoácidos no seu corpo, com certeza você vai tornar o seu corpo um ambiente muito mais anabólico. É muito mais fácil você consumir a sua proteína ao longo do dia, pelo menos entre 20 e 25 gramas, para causar esse efeito e ter sempre aminoácidos circulando na sua corrente sanguínea, que além de evitar um pouco o catabolismo, que é a quebra de outras moléculas, inclusive a quebra de músculo, para você liberar um pouco das proteínas que estão ali, você faz esse processo que você vai impedir que o seu corpo necessite quebrar proteínas do seu músculo para colocar aminoácidos na sua corrente sanguínea. E é assim que funciona esse mecanismo de saturação sanguínea de aminoácidos. Então essa é uma estratégia muito boa que você pode estar implementando aí na sua alimentação para você maximizar a sua hipertrofia e também reduzir um pouco o seu catabolismo, conseguindo segurar o máximo de massa magra possível. Se você consumir talvez todas as proteínas do seu dia em uma refeição, você não vai conseguir fazer várias saturações em momentos separados ao longo do seu dia. Então eu recomendo que você consiga dividir as suas proteínas do dia em várias refeições para que essa saturação aconteça mais vezes ao longo do dia. Ah, quer dizer que eu tenho que separar toda a minha proteína? Não, quer dizer que essa é uma estratégia que você pode aplicar se quiser melhorar os seus resultados. Se você não consegue fazer várias refeições ou dividir a quantidade de proteínas em um pouco mais de refeições, pelo menos 4, acredito que seja o suficiente, você pode sim comer tudo de uma vez. O importante é você bater os macros da sua dieta. Mas se você consegue fazer isso, você vai conseguir melhorar muito o seu resultado aí. Então, galera, para o vídeo de hoje é isso que eu queria falar. No próximo vídeo eu vou trazer o assunto de carboidrato. O carboidrato também é extremamente importante para a hipertrofia e eu vou falar disso no próximo vídeo dessa série. E espero vocês no próximo vídeo. Claro, se inscreve aí no canal e deixa o seu like, que é muito importante. Comenta aí no vídeo o que você achou. E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.